Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do PBio Podcast, o podcast da PBio dedicado ao setor da biotecnologia. Hoje falamos com Pedro Costa, fundador, CEO e CTO da empresa biotecnológica Biofabrix, uma empresa portuguesa de biotecnologia especializada em biofabricação e no desenvolvimento de análogos de biotecidos 3D. É investigador, inventor, educador e empreendedor com formação em biologia aplicada e doutoramento em engenharia biomédica. Ao longo do seu percurso, tem trabalhado na interseção entre biofabricação, engenharia de tecidos, medicina regenerativa e tecnologias organ-on-chip, com experiência em Portugal e em instituições internacionais. Pedro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu. De nada. Começamos então por pedir ao Pedro para nos dizer o que é a Biofabrix. Uhum. Na verdade a Biofabrix neste momento já é muito mais do que era no início, mas bom, eu vou tentar explicar mais ou menos também ao longo da entrevista como fomos evoluindo ao longo do tempo. Mas bom, a Biofabrix é uma empresa localizada no Porto, ou seja, somos uma empresa do Norte, mas criada desde a sua fundação para o mundo, ou seja, somos uma empresa do Porto para o mundo. Nós somos uma empresa que é fundamentalmente de investigação e desenvolvimento, portanto a nossa principal atividade é fazer ciência, fazer investigação, como muitos institutos de investigação que existem por aí, não é? Universidades, mas a diferença é que somos uma empresa, ou seja, desenvolvemos tecnologia que depois, dentro das nossas portas, passamos depois por um pipeline para depois um dia comercializar tudo dentro da empresa. Nós começamos como uma empresa biomédica, digamos, portanto, a desenvolver tecnologias chamadas organ-on-chip, que vamos falar um bocadinho mais sobre isso mais tarde, ou seja, para criar modelos de tecidos humanos em laboratório, para poder estudar o que acontece no corpo humano. No entanto, ao longo dos anos, não é, fomos evoluindo e agora não somos apenas uma empresa só de biomedicina, nós agora fazemos tudo e mais alguma coisa, desde projetos de defesa, que já vamos no segundo projeto europeu de defesa, fazemos projetos com desenvolver tecnologia para melhoramento de solos, aquacultura, economia circular, fazemos tudo e mais alguma coisa. O que eu acho muito interessante, ou seja, temos evoluído de uma maneira muito natural também, porque são coisas que vão surgindo, novas ideias, novas colaborações, e vamos, digamos, aumentando o nosso portfólio de soluções e de tecnologias que temos ao dispor em vários setores, que é muito interessante, na minha opinião. Eu achei muito interessante essa vossa interdisciplinaridade e essa vossa ramificação que vocês têm feito. Eu gostava muito de falar sobre isso mais à frente no episódio. Mas antes disso, queria pegar na gênesis da empresa, por assim dizer, né? De vocês criarem esses biosimilares, análogos, melhor dizendo, de tecido humano para pessoas que não estão familiarizadas com a engenharia de tecidos, particularmente em 3D, que é o que vocês fazem, o que é isso? O que é que são biotecidos? Sim, sim, sim. Portanto, um biotecido, na nossa perspectiva, não é? Da maneira que os utilizamos, são, digamos que, tecidos humanos ou animais, ou de outras espécies, cultivados em laboratório, para depois se comportarem de uma maneira o mais semelhante possível aos tecidos que encontramos, por exemplo, no corpo humano. E ao longo dos anos tem-se usado muitas metodologias de cultivo de células e tecidos em laboratório, e a verdade é que muitas vezes esses tecidos, apesar de serem as mesmas células de origem, não é? Acabavam por não se comportar da mesma maneira que se comportam as mesmas células, por exemplo, no corpo humano. Isto porque as células e tecidos dependem também do seu ambiente,
do ambiente que os rodeia. E dependendo desse ambiente também vão tendo comportamentos diferentes. Portanto, nós o que fazemos é criar metodologias e tecnologias que permitem cultivar essas células e tecidos em laboratório, ou seja, de uma maneira muito simplificada, é muito mais simples do que testar em humanos, por exemplo, e damos-lhes esses ambientes, esses estímulos que normalmente seriam exercidos no corpo humano, não é? E assim as células acabam também por se comportar da mesma maneira que se comportariam no corpo humano. Isto tem consequências muito importantes, por exemplo, e eu uso muito este exemplo porque é mais óbvio para as pessoas, por exemplo, no teste de fármacos, não é? Durante muitos anos usavam-se métodos muito simplificados, não é? De cultura em laboratório, cultura in vitro, que eram basicamente umas camadas muito fininhas de células e depois expunham essas células a fármacos e viam o resultado e viam se tinham uma reação positiva, negativa ou nenhuma das duas, e depois a partir daí passavam para fases seguintes de evolução do desenvolvimento daquele fármaco. O que se constatou muitas vezes, e passou a ser um grande problema, por exemplo, da indústria farmacêutica, é que surgiam muitos falsos positivos e falsos negativos. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, alguns fármacos reagiam de uma maneira negativa, ou seja, testavam, tinham um resultado negativo, ficava logo por ali aquele estudo. Noutros casos, faziam um teste, davam um teste positivo e o avanço daquele fármaco continuava. E só numa fase muito mais tarde, por exemplo, quando já se faz testes em animais ou até humanos, é que se percebe que afinal os resultados em humanos acabam por ser muito diferentes daqueles testes iniciais e resultados iniciais nestes tecidos muito simples, não é? Portanto, os modelos que são necessários agora são muito mais complexos, têm que ser muito mais semelhantes aos tecidos onde vamos implementar estes fármacos ou compostos ou o que quer que seja, porque caso contrário temos estes falsos positivos, falsos negativos, que são um problema enorme, causam um enorme desperdício de recursos e de tempo, não é? E também agora a medicina é muito mais personalizada, portanto muito mais específica do que muitos fármacos que foram desenvolvidos no passado, portanto também os métodos de teste têm que ser muito mais afinados, muito mais específicos também, de acordo com a aplicação final. Espero que que dê para perceber, se calhar foi um bocadinho longo, mas queria contar a história toda para as pessoas perceberem mais ou menos o que é que andamos aqui a fazer. Não, não, não. Acho que foi uma explicação muito boa, pelo menos para mim, fiquei muito mais contextualizado. E a parte que chamou mais atenção foi essa parte da medicina personalizado, de imaginar que nós agora temos uma pessoa que precisa de um tratamento, pronto, tem aquela janela de tempo para fazer o tratamento, e nós conseguimos pegar numa célula de pessoa, criar um tecido inteiro, fazer o teste e depois ver se de fato funciona para essa pessoa antes de administrar o Exatamente. medicamento. Exatamente, é um grande conceito agora, bastante importante, que está a crescer muito, que é testar fármacos ou tratamentos, ou o que quer que seja, especificamente para aquela pessoa, porque a verdade é que, apesar de sermos todos da mesma espécie, não é? Há muitas variantes dentro de uma espécie, não é? E às vezes não é de todo tipo. Há pessoas que têm alergias, não é? Que outras não têm, há pessoas que, não é? Há muita variabilidade dentro da mesma espécie e, portanto, agora há uma grande necessidade de especificar para aquele paciente qual é o fármaco, qual é o tratamento específico que vai ter o melhor resultado. E é melhor ter, por exemplo, uma bateria destes microtecidos no laboratório e testar logo um monte de fármacos, centenas se for preciso, em poucas semanas e saber qual vai ser exatamente o tratamento ideal para aquela pessoa, do que estar a fazer testes um atrás do outro e o paciente acaba por ser a pessoa que sofre com isso, não é? Se calhar no final nem encontra nenhuma solução, depois Exato, já ninguém se entende com os resultados que vão sendo obtidos. Portanto, é uma exato. maneira muito mais simplificada e mais eficiente de encontrar
tratamentos para problemas específicos da saúde. Pois, poupa-se tempo, trabalho e ainda salvam-se vidas de forma muito Sim, mais eficiente. sim. Pedro, e como é que surge esta ideia de criar uma empresa? Foi uma coisa gradual ou chegou a um ponto em que o Pedro disse, olha, estou a fazer tecidos 3D, vou transformar isto em uma solução e pôr no mercado? Sim, bom, vamos lá ver. Eu, na verdade, se fizer isso, mas é verdade, eu desde pequenino, ou seja, desde muito novo, que eu sempre tinha esta ideia de criar uma empresa, ter o meu próprio negócio, não é? Gosto muito já disse isto antes, gosto muito de ser o dono do meu destino, ou seja, tomar as minhas decisões, ser eu a decidir o que fazer com o meu futuro, não é? E com aquilo que eu crio, não é? Um, e eu, na verdade, comecei a minha carreira no mundo académico, e que, para quem está no mundo académico, entende muito bem isto, nunca somos nós a decidir o nosso futuro, dependemos sempre de alguém. Bom, eu fui desenvolvendo a minha carreira e correu bastante bem, e passei por vários países, aprendi imenso, trabalhei com gente fantástica, mas a certa altura estava eu a trabalhar na Holanda, já numa posição até muito interessante. hum, Cheguei a um momento em que tinha que tomar uma decisão, que seria ou aproveitar aquele momento para experimentar fazer algo que sempre quis fazer, ou então provavelmente nunca mais o faria porque a partir daí iria acumular muitas mais responsabilidades e provavelmente nunca mais seria possível. Portanto, aproveitei aquele momento para tentar fazer algo que eu sempre quis fazer. Felizmente correu bem, e se não tivesse corrido bem, bom, voltava ao mundo académico e estava tudo bem na mesma. Aliás, eu continuo muito ligado ao meio académico na mesma, Pois. portanto, correu bem de qualquer maneira. Depois também, outra coisa que aconteceu é que durante a minha carreira na academia, eu desde muito cedo comecei a perceber que havia muita gente que precisava, andava desesperada à procura de coisas que eu desenvolvia, que eu me divertia a desenvolver. Por exemplo, eu, uh, no meu estágio de licenciatura, o trabalho que eu fiz nesse estágio resultou logo numa patente, há pouco tempo a seguir. E era um dispositivo para cultura in vitro, para estes tecidos, não é? Para poder cultivá-los de maneiras específicas e depois recolher amostras e poder analisar os resultados. Portanto, foi quase juntar um útil ao agradável, não é? Era uma coisa que eu queria fazer, eu reparei que havia muita gente à procura deste tipo de tecnologia, portanto, achei, vamos tentar. E correu bem. Eu fico muito contente que Sim, tenha sim. corrido bem, É, porque as soluções que vocês estão a desenvolver agora não só são fantásticas em termos do conceito e da criação, como da sua utilidade para o público, né? E o Pedro mencionou essa questão de criar coisas. Pronto, nós de certa forma, eu acho que é uma coisa que eu digo que nós nascemos engenheiros e depois tornamos cientistas. E isso não é uma ofensa aos cientistas, eu sou sim, sim, sim. cientista também, Sim, sim, sou sim. bioquímico de formação. Eu achei engraçado que no LinkedIn do Pedro diz que é biólogo de formação e engenheiro barra maker por Sim, natureza. Portanto, sim. representa aqui uma dupla identidade de biólogo que está mais focado, de cientista que está mais focado em estudar e saber porque é das coisas, e depois a parte de engenheiro que é tomar o conhecimento e construir algo. Como é que isso moldou a forma Hum, como criou a Biofabrics? sim, sim, sim. Na verdade é muito engraçado porque eu, olhando para trás e analisando o meu percurso e até mesmo analisando o que eu gostava quando era pequeno, quando era miúdo, eu, por exemplo, quando era miúdo tinha um enorme interesse pela biologia. Gostava imenso de saber como é que, por exemplo, sei lá, certos animais eram capazes de encontrar mecanismos para se defender de predadores, ou como é que certa planta era capaz de se alimentar e nutrir num deserto. Porque a verdade é que a natureza é fantástica, encontra soluções incríveis para todo tipo de problemas.
E lá está, eu interessava muito pela biologia, mas eu acho que, na verdade, no fundo, me interessava pela capacidade da natureza a resolver problemas. Isso é uma coisa muito da engenharia, não é? Portanto, tive sempre essa dualidade de interesses, não é? A biologia, a beleza da biologia, mas também a engenharia por trás, não é? E isso, lá está, inspirou-me muito, não é? Para o resto da minha vida, não é? Entretanto, estudei Biologia Aplicada na Universidade de Minho, depois fiz o doutoramento, portanto, comecei na Biologia Aplicada a aprender o básico da Biologia, não é? E novamente completamente fascinado pela biologia em si, não é? Por exemplo, em cadeiras de fisiologia animal ou fisiologia vegetal, falávamos de todo tipo de mecanismos, todo tipo de, sei lá, arquiteturas que a natureza encontrava para resolver problemas, não é? É fascinante. E depois da licenciatura, fiz um doutoramento em engenharia biomédica, ou seja, aí já numa posição muito aplicada, não é? Aplicar conhecimento a criar soluções, neste caso no contexto de um doutoramento, e neste caso muito aplicado à saúde humana, ou seja, criar análogos ou tecidos humanos em laboratório. Era basicamente esse o foco, não é, desta área da engenharia de tecidos, que é bastante importante agora na ciência, não é? É uma área muito grande, que evoluiu muito nos últimos anos. Fantástico. Eu partilho dessa mesma inspiração na natureza e basicamente muitas vezes é o que os engenheiros fazem, né? Olham para a natureza, Sim, como resolve um problema, ok, como é sim, que sim, nós sim. podemos mimicar Sim, isto e traduzir exatamente. para... Exatamente, que é uma É área todo um campo, né? enorme da É, ciência, que é a biomimicry. Ou seja, exato, simplesmente não é preciso inventar nada. As soluções já existem lá, temos é de as encontrar na natureza e aplicá-las. Não é? exatamente. Portanto, Exatamente isso, fantástico. Voltando aqui mais para parte técnica da empresa, pronto, o Pedro já tinha mencionado no início, como vocês têm essa diversificação das soluções que vocês, soluções e, sim, soluções que vocês oferecem. Sei que a vossa empresa tem basicamente dois modelos de negócio, né? Vocês têm tem um toolbox em que os sim. clientes vão lá e fazem um design das soluções que eles querem e vocês dão resposta. E depois tem um modelo de negócio que é a consultoria, em que Uhum. os clientes vos dizem o que eles querem e vocês fazem um design para entregar. Sim. Como é que isto funciona, esses dois modelos? Sim, isto na verdade foi também um resultado de uma análise de como as pessoas funcionam e de como as pessoas interagiam connosco e também entre si, não é? Noutros contextos, porque há aquelas pessoas que já sabem exatamente o que querem e só precisam de uma ferramenta que lhes permita facilitar a componente da engenharia, não é? Por exemplo, neste caso, não é? No facilitar o design de um dispositivo que eles já têm em mente. E nós, lá está, desenvolvemos esta plataforma, a Toolbox, que é uma ferramenta de software que facilita muito o design de um dispositivo, não é? É basicamente inserir certos parâmetros e o software gera o design automaticamente do dispositivo que depois nós produzimos. Outra maneira é alguém tem um problema e não sabe nada sobre como resolver. E aí nós ajudamos, não é? Com o nosso know-how, com as nossas tecnologias de base, tentamos resolver esses problemas. E essa estratégia vai muito de encontro à principal atividade que nós fazemos, que é investigação e desenvolvimento, e até principalmente em contexto de projetos europeus, em que temos parceiros que querem estudar ou resolver um problema de saúde, não é? Ou de outras coisas, não é? Porque agora fazemos tudo. E falam connosco, sabem que nós temos um grande portfólio de tecnologias e de soluções, e nós, no contexto desse projeto, desenvolvemos uma tecnologia que os vai ajudar a analisar ou resolver aquele problema que eles querem resolver. Portanto, nós funcionamos muito dessa maneira. Na verdade,
também a principal atividade é essa, é mesmo dentro de consórcios europeus de grande dimensão, em que nós fornecemos tecnologia ou a capacidade de desenvolver tecnologia para soluções específicas. Oh, muito bem. E tal como essa diversidade de clientes que vocês têm, pessoas que já sabem o que querem e pessoas que precisam de guidance, falta uma palavra em português Sim, sim, agora, sim. que precisam de orientação, Sim. a vossa própria empresa oferece uma gama incrível, digamos assim. Uhum. Ah, a empresa é muito interdisciplinar, né? Vocês têm Sim. biofabricação, microfluidos, órgãos on chip, bioreatores e por aí além. E E muito, muito mais. como é que vocês, pois, Sim, um portfólio enorme, sim, né? sim. Como mencionou no início, como é que vocês gerem essa complexidade que Uhum. tem na empresa? Pois, na verdade, não é nada difícil. Ah, porque, por estranho que pareça, a nossa empresa é quase como um workshop, em que temos várias tecnologias de base Uhum. e que depois usamos essas tecnologias para resolver um problema. E, por exemplo, uma das nossas principais tecnologias desde o início é a impressão 3D de alta resolução, muito virada para aplicações biológicas, claro. E, na verdade, a impressão 3D serve para tudo, não é? Não é só para a área biomédica, até se calhar a biomédica é uma das menos comuns, não é? Tudo que tem a ver com engenharia, por exemplo, agora pode recorrer à impressão 3D. Também temos agora uma tecnologia que adotamos mais recentemente, ou seja, temos agora equipamento a sério para a produção desse tipo de soluções, que é mais da área de têxteis especializados. Uhum. E, por exemplo, só estas duas tecnologias já nos permitem fornecer soluções para um vasto leque de áreas e de aplicações. Por exemplo, estes têxteis que eu mencionei, nós usamos, por exemplo, na área militar, nos nossos projetos de defesa, usamos na área biomédica como substratos para a cultura de células, podemos usar, sei lá, para desenvolver filtros para a água, serve para uma imensidão de soluções. Para a agricultura, por exemplo, temos agora, até ganhamos um prémio recentemente muito relacionado com isso, e temos um projeto europeu do qual esse prémio surgiu, em que estamos a desenvolver uns têxteis especializados que são capazes de, em primeiro lugar, se biodegradarem, ou seja, não ficam no solo, mas também libertar compostos de uma maneira muito controlada e de acordo com as condições do solo. E agora até estamos a ter uns resultados muito interessantes com os nossos parceiros da Escócia, em que eles estão, por exemplo, a introduzir, a combinar as nossas membranas, os nossos têxteis com micro-organismos que depois vão fomentar a germinação de plantas, por exemplo. Portanto, voltando à pergunta inicial, nós temos aqui várias tecnologias de base que depois nos permitem fazer quase tudo. Olha, isso é fantástico e acaba por responder também uma pergunta que eu queria fazer mais para a frente. Sim, sim, sim. O Pedro mencionou agora sobre o prémio de Born from Knowledge Awards Sim, sim, sim. que receberam em 2000, ainda no início deste ano, Sim, portanto, sim, 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 sim. Foi em em março, creio. março, sim, Sim. para o projeto NSH Nanosoil Exatamente. Health, né, com Exatamente. parceria com uma empresa Repsilon. Sim, sim, sim. Lá está, nós trabalhamos sempre preferencialmente em colaboração com outros parceiros Oh, e gostamos de trabalhar com os especialistas de topo nas suas áreas, não é? E oh, assim conseguimos fazer melhor, mais e melhor. E também isso tem muito a ver com os projetos europeus que temos, em que trabalhamos com toda a gente que quer trabalhar connosco e desenvolvemos tecnologias em conjunto. Sim, sim, e esse é um dos nossos parceiros e um grande parceiro, sim, de facto. bom, eu vou ainda querer falar um bocadinho sobre Uhum. esse projeto
sobre esses projetos europeus, mas queria fazer só uma pergunta à parte, que é como é que vocês normalmente ahm, ah, conseguem, qual é a vossa abordagem para fazer essas parcerias Hum. em que vocês normalmente trabalham? Sim. Ora bem, eu suponho que também, um pouco por sorte, muitas vezes nós somos convidados, simplesmente. Oh, ok. As Isso não pessoas é já nos sorte, conhecem, é reconhecimento já, e sim, competência. as pessoas já nos conhecem, ou Sim. diretamente ou indiretamente, e contactam-nos, sabem que nós temos as skills que eles precisam e dizem: olha, estamos a desenvolver esta candidatura, vocês são capazes de fazer aquilo que nós precisamos, vamos fazer aqui um consórcio, submeter a candidatura. E depois também, além disso, temos muita sorte em que essas candidaturas acabam por ser aprovadas e temos o financiamento para vários anos para um consórcio bastante grande. E isso deixa-nos numa posição muito interessante, não é? Porque, ou seja, no fundo, se analisarmos bem, nós obtemos financiamento para desenvolvermos tecnologia, que depois acaba por ser nossa, somos nós que a desenvolvemos. Depois temos parceiros de topo a testarem e a ajudarem-nos a otimizar essas tecnologias e que depois, provavelmente, depois do projeto ainda serão os nossos clientes no futuro. Oh, Portanto, boa. não poderíamos estar melhor do que nesta situação. Agora, nós também, não é, fomos evoluindo como empresa também ao longo do tempo e agora também temos um papel muito ativo também na preparação de candidaturas, nós próprios já fomos coordenadores de vários projetos europeus, de 2 projetos europeus, e também já temos uma rede de contactos bastante grande e, portanto, dependendo dos projetos que nós estamos a preparar, vamos convidando este ou aquele parceiro, formamos um consórcio e submetemos e lá está, temos tido muita sorte, temos tido uma taxa de sucesso bastante alta. Eu acho interessante que o Pedro continua a utilizar a palavra sorte, 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 verdade, sorte também tem uma parte aqui, mas acho também uma questão de preparação, né? Vocês já têm aquela Sim, competência, também, claro. já são reconhecidos, né? E Sim, depois, porque acho que existe um ditado que diz sim. sorte é estar Chance, preparado chance para favors the prepared mind. Sim, isso, exatamente. basicamente. Exato. Portanto, acho que tem nesse sentido. Aproveita então para entrar nesses projetos europeus que mencionou. Tem 2 projetos que chamam a atenção. Tem o projeto Horizon 2020 3D Print Vasco Chip, Uhum, que sim, sim. Esse foi o nosso primeiro projeto, foi o vosso primeiro foi o que projeto. lançou tudo, sim. Boa. Sim, E o projeto EMAPS Cardio, que é o sim, que sim, sim. terminou agora em 2025. Aham, sim, 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 Pronto, eu sim. gostava que explicasse um Hum, bocado desses sim, 2 projetos. exatamente. Portanto, o projeto, o primeiro que mencionou, na verdade foi uma história muito engraçada e muito importante, porque lá está, foi no momento em que eu criei a empresa, eu submeti esta candidatura para este projeto, que na verdade não é um projeto daqueles muito grandes de consórcios, era uma postdoctoral fellowship, Marie Da Marie Curie, Curie, né? sim, em que o projeto em si era a criação da própria empresa e o desenvolvimento desta ferramenta que falámos, o Toolbox, Sim. que facilita o desenvolvimento, o design de dispositivos por qualquer pessoa. Ou seja, foi uma coisa muito engraçada, não é? Porque tudo parece que se alinhou ali e foi uma história muito, pá, muito boa e funcionou muito bem e a partir daí fomos tendo sucesso em muitas outras coisas também. Mas foi um projeto muito importante. Sim, e correu muito bem, felizmente. É Sim. boa, ainda. Depois o projeto IMAPS. Portanto, o projeto IMAPS é um projeto em parceria, este daqueles com um consórcio bastante forte, em que, liderado por um parceiro do CNRS, que é a maior instituição de investigação na França, em que o objetivo era criar modelos de coração, ou seja, ter pequenos tecidos de coração, compostos por cardiomiócitos, que são as células do coração, e criar dispositivos que sejam capazes de conter esses tecidos de uma maneira posicioná-los, né, e
mantê-los de uma maneira controlada em cultura e depois também observar facilmente a sua reação a certos estímulos. Porque a verdade é que este tipo de células é muito engraçado, este tipo de tecido, é que ele depois, ao maturar, a certo ponto começa a contrair, não é? Que é o que o coração faz. Portanto, a certo ponto começamos a ver estes microtecidos nos dispositivos a começar a bater, não é? Contrair. E nós desenvolvemos um dispositivo que, ou seja, holds in place, ou seja, mantém esse microtecido numa localização fixa, para que seja fácil de manusear, para que seja fácil estimular, por exemplo, eletricamente ou por estímulos bioquímicos, e depois também facilmente observar o que acontece depois desses estímulos. E lá está, nós desenvolvemos uma parte da tecnologia que continuamos, na verdade, a desenvolver e agora até já estamos a usar em outro projeto, também muito relacionado, e outros parceiros desenvolveram outras componentes daquele ecossistema de tecnologia para esta solução específica. Funcionou muito bem, sim, e também, lá está, ótimos parceiros e também só assim é que funciona bem. Quando temos parceiros de topo e pessoas que gostam de colaborar e colaborar da maneira mais correta, isso é muito importante. Muito bom, isso é fascinante. Eu estou a ver, vocês estão a criar vários tecidos, portanto, temos a parte vascular, já temos essa parte do coração. Vocês também têm um projeto em 2021, publicaram um artigo de revisão sobre abordagem também organochip para a modelação de intestino em 3D in vitro. Sim, exatamente. E também tem mais um que é portanto, do coração e do intestino, sim, portanto estamos a construir um órgão de cada vez. Depois também há a componente vascular, que foi Sim, daquele projeto exato. inicial. Sim, mas bom, começando com o intestino, isso de facto também foi uma outra história muito engraçada. Sim. Sim. Portanto, nós a certa altura fomos contactados para participar num projeto, numa candidatura naquele momento, para criar um modelo in vitro de intestino, mas neste caso não para humanos, seria para peixes. E porquê? Porque existe uma indústria chamada aquacultura que é enorme, enorme, está a crescer cada vez mais porque todos precisamos de comer peixe saudável, não é? As empresas que fazem aquacultura, não é? E mesmo institutos de investigação, precisam muito de ter métodos fidedignos que lhes permitam avaliar qual é a melhor maneira de alimentar estes peixes em aquacultura. E contactaram-nos para desenvolver este dispositivo in vitro que permite ter células da parede do intestino que depois servem como, digamos que um intestino in vitro, ou seja, neste caso é um intestino em laboratório ou um intestino on chip, é o que se costuma dizer, em que criamos uma membrana à base de células de intestino de peixe, neste caso, e o que passa através dessa membrana, de acordo com o que estas células deixam normalmente passar ou não, permite-nos dizer este nutriente ou este composto passa facilmente através da membrana da parede intestinal ou não. E a partir daí é possível otimizar ainda mais a alimentação de peixes em aquacultura. Isto é todo um mundo, às vezes para mudar um pequeno elemento na composição da alimentação da aquacultura são anos de trabalho, é quase uma tese de doutoramento só para um componente, uma coisinha pequeníssima. Portanto, eles precisam de métodos mais fidedignos e também mais rápidos, não é? Para poderem otimizar cada vez mais rápido e adaptar, não é? Porque também é necessário adaptar muitas vezes a alimentação. E bom, o que é que aconteceu? Nós desenvolvemos esta tecnologia, também não foi fácil, mas conseguimos desenvolver algo que funciona para peixes, mas também ao mesmo tempo para humanos. Portanto, nós tivemos a oportunidade de testar, até dentro desse projeto, para peixes e para humanos.
Portanto, conseguimos a Biofabrics desenvolver uma tecnologia que agora pode ser usada para simular o intestino de peixe ou de humano. E é uma tecnologia muito simples, muito fácil de utilizar e que agora está a ter muito interesse. Muitos parceiros nossos e pessoas que até novas que nos contactam, que querem testar estes novos dispositivos. E lá está, uma coisa que nunca pensamos que iria acontecer, não é? Fazer modelos para peixes, não é? Nunca tínhamos pensado, estávamos muito focados em humano, mas aconteceu e agora a aquacultura, na verdade, é uma área em que estamos a apostar muito e parece uma área com muito potencial. Uau, isso é incrível e muito inesperado, porque às vezes surgem Sim, essas questões ali, um bocadinho uhum, aleatórias, né? Do sim, nada, sim, sim, assim, que nós pensamos. sim, sim, Quer dizer, sim, nunca pensamos nessa questão em particular. sim, sim. Agora, imagino que o Pedro nunca tinha pensado em peixe. Ah, vou fazer um Exatamente, peixe. exatamente. Nós estávamos Mas muito apareceu a focados em oportunidade. humanos, sim. E agora, lá está, nós continuamos também sempre a desenvolver ainda mais a tecnologia. Por exemplo, nós agora trabalhamos muito com o CIMAR, aqui no Porto, é um instituto de topo a nível mundial na área da aquacultura. E estamos agora a usar estes dispositivos não apenas para cultivar células, não é? Mas para cultivar explantes do próprio intestino do peixe, ou seja, cortar uma secção de um peixe, e um intestino de um peixe dá para muitas amostras, e colocar essa secção de intestino no nosso dispositivo e fica logo pronto para usar como um modelo in vitro para nutrição de peixes, não é? Obviamente poderíamos fazer o mesmo com humanos, mas é um bocadinho mais difícil, não é? Uau, isso é incrível. Eu espero que com os humanos, pronto, também com avançar, ahm, com o avançar do tempo, nós vamos ver que as tecnologias ficam muito mais acessíveis e é muito mais fácil nós conseguirmos fazer modelos que sejam muito mais fácil de manter, né? Sim, Porque imagino que seja um dos desafios e que também, ao mesmo tempo, sejam muito mais reprodutíveis sim, do sim, sim, órgão sim, que vocês sim, estão a tentar reproduzir. exatamente. Pronto, disto tudo que nós já falamos até Uhum. agora, eu consigo ver que há muitas oportunidades nesta área em particular. Mas eu queria saber quais são os desafios que Uhum. não, atualmente enfrentam nesta área de atuação. Sim, sim. Eu diria que, de um modo geral, hum, bom, há um desafio, que eu, na verdade, não gosto de chamar desafio, porque eu, quando encontro um desafio, eu quero é resolvê-lo logo. Como já percebeste, eu gosto é de resolver problemas, não é? Por exemplo, a nível regulatório, não é? Nós, na verdade, temos-nos focado muito na fase de investigação, ciência e investigação. Porquê? Porque não temos tantos entraves regulatórios, não é? Nós somos cientistas, desenvolvemos soluções para cientistas, não é? É mais fácil e principalmente quando é para cultura de células e tecidos, bom, é relativamente fácil. Agora, quando, por exemplo, já queremos transpor estas tecnologias para aplicação em humanos, aí já é uma história completamente diferente, não é? Mesmo que seja só para testar fármacos, não é? Porque um teste de fármaco tem que ser algo validado também, senão não serve de nada, não é? E há ainda muito esse entrave, porque, na verdade, principalmente na Europa, ainda está muito no ar, não é? Ainda não se sabe muito bem, porque há muitas tecnologias novas também, que ainda ninguém sabe muito bem o que é aquela tecnologia, como é que deve ser regulada, por quem, quando, como. E na verdade, eu agora até, ou seja, esta área dos novos modelos mais avançados, chama-se NAMS, ou seja, em inglês, New Approach Technologies, New Approach Methodologies, desculpa, em que são estes métodos avançados que não existiam antes, que permitem obter resultados também melhores, não é? Mas que temos de saber como validar esses resultados e como validar o método de obter esses resultados. E neste momento, na Europa principalmente, ainda não, isso não está muito bem decidido.
E há pouco tempo fui convidado para participar num grupo de trabalho criado pela Comissão Europeia, exatamente para definir o que é um NAM, como é que deve ser regulado, por quem, quais são os critérios para validar ou não validar um NAM, ou seja, é todo um mundo novo, mas que este trabalho é preciso fazer, não é? E que não é fácil, não é? Mas felizmente há iniciativas, principalmente a nível europeu, para colocar as pessoas que trabalham na área a definir os standards, as regras para esta área. Infelizmente fui convidado para este grupo que irá no futuro definir todos estes standards. Portanto, tenho a sorte também de estar já no meio de decisão daquilo que eu vou desenvolver no futuro, ou que estou já a desenvolver. Portanto, isso é uma posição muito privilegiada. Por exemplo, nos Estados Unidos já se permite a utilização de NAMs para validação de certos compostos, fármacos. Portanto, nesse aspecto os Estados Unidos são um bocadinho mais avançados. Mas aqui na Europa também conseguimos facilmente chegar lá. Agora, e depois isto é na Europa, mas depois, por exemplo, em Portugal ainda estamos pior, não é? Mas também, felizmente, a Europa está cada vez mais unida, portanto, se a Europa faz, Portugal acaba por ir atrás. E também, por exemplo, neste grupo que mencionei, estão pessoas do Infarmed, do Instituto Ricardo Jorge, ou seja, são os decisores locais. Portanto, eu creio que fazendo este push na Europa, facilmente se irá adotar as mesmas regulatory principles em Portugal. Não é? Portanto, isso vai requerer muito trabalho, mas é muito necessário e, bom, eu estou a tentar ajudar nesse aspecto. Depois também, não é? Toda a gente se queixa muito do financiamento em ciência, felizmente até agora não nos podemos queixar, mas obviamente pode sempre haver mais financiamento para a ciência. Agora, outra coisa muito importante é não só a quantidade do financiamento, mas a fiabilidade desse financiamento. O que é que eu quero dizer com isso? Porque as coisas estão sempre a mudar e a ciência precisa de estabilidade, não é? E eu vou dar um exemplo. Até o ano 2025 havia um financiamento específico do Compete, por exemplo, que era para projetos que tinham tido candidaturas que tinham tido uma boa avaliação a nível europeu, mas que não foram aprovados, depois eram automaticamente financiados por Portugal. Do ano passado para este ano deixou de haver. E isso, quer dizer, neste momento ainda nem sequer sabemos se vai haver ou não, ou seja, há toda esta incógnita, não é? Ou seja, ninguém sabe como contar no futuro. E por acaso, no nosso caso, nós já temos para aí, este ano, creio que 3 projetos nessa situação, ou seja, 3 projetos que ainda não sabemos se poderão ser financiados em Portugal ou não. Isso cria muita instabilidade, não é? Muita insegurança e muita indefinição no futuro da investigação. Estou a falar no nosso caso, mas isso aplica-se a toda a gente que faz a investigação em Portugal, não é? Temos que saber como contar, não é? E eu acho que também por causa disso é importante, bom, neste caso na área da biotecnologia, também juntar-se, e também é muito a função da PBio, juntar-se e ter uma voz única, não é? Que assim também conseguimos definir melhor perante as instituições nacionais e europeias, nós podemos dizer o que é que precisamos, e não estamos a falar só por uma empresa ou uma universidade, estamos a falar por todos. Não é? Mas bom, esses dois talvez sejam dois desafios que tentamos de uma maneira ou de outra resolver, mas nem sempre é fácil. Pois, eu compreendo. Nós temos tido outros convidados que passam aqui pelo podcast e normalmente mencionam também desafios a níveis regulatórios, tanto europeu como nacional. Pois. No caso da maior parte dos entrevistados,
não é uma situação idêntica ao que vocês têm na Biofabrics, porque, e deixo aqui a nota que não é todo dia que eu converso com alguém que está literalmente na fronteira da ciência, que está a andar de uma forma tão mais rápida do que em termos de regulamentação para o que estão a criar, né? E muitas vezes estamos a criar coisas que depois não sabemos se vão, qual é a aplicação ainda, mas podem ter aplicação. Eu queria falar um bocadinho ainda sobre isso. E depois, a parte do financiamento, de fato, é mais uma das preocupações, principalmente na área de biotecnologia, em que não existem. Agora já há um fundo especializado para a biotecnologia, da Biovance Capital, mas até há pouco tempo não havia, e há uma certa aversão também ao financiamento da biotecnologia. E depois temos a questão, obviamente, do financiamento governamental ou nacional para a ciência, que neste momento estamos um bocado no limbo por causa da formação da nova agência, né? Exato, exato. Esperemos que resolva em breve. Uma outra coisa que eu queria perguntar também, que se calhar enquadra nessa questão de desafios, é como que vocês, porque o Pedro mencionou, vocês são cientistas, estão a criar soluções para cientistas, como é que vocês fazem um equilíbrio entre publicar e patentear as coisas que vocês vão descobrindo, vão desenvolvendo? Sim. Bom, nós temos uma estratégia mais ou menos definida, obviamente vai variando, não é? Dependendo das necessidades. Nós tentamos simplificar ao máximo a proteção de propriedade intelectual. E eu faço isto por experiência própria, porque eu, durante a minha carreira académica, aliás, durante o meu doutoramento ainda, e ainda em ligação com o meu estágio de licenciatura, eu gerei três patentes. E até hoje não sei o que é feito dessas patentes, porque obviamente tudo o que se gera na academia é propriedade da universidade. Não sei o que é feito dessas patentes, portanto eu assumo que acabou por não ter utilidade, provavelmente colocaram na gaveta e não é? Foi um doutoramento inteiro a desenvolver isto, e eu próprio escrevi os textos das patentes e tudo mais, a desenvolver a tecnologia, não é? Com, não é? Tudo isto não é barato, não é? Com financiamento público, não é? Da minha bolsa de doutoramento e tudo mais, e depois no final acaba por não servir para nada. E eu, tendo em conta essa experiência, obviamente agora é diferente, é a minha empresa, eu é que tomo as decisões, mas também, mesmo assim, tento simplificar ao máximo. Nós também estamos numa situação privilegiada, porque nós desenvolvemos dispositivos, ou seja, nós podemos, por exemplo, focar-nos muito na proteção do design do dispositivo, que é muito mais fácil de proteger do que uma patente, não é? Dá muito menos trabalho, é muito mais barato, muito mais rápido. E nós, nesse aspecto, já temos mais de 20, creio, designs protegidos. E até mesmo copyright e tudo mais. Portanto, não focamos tanto em patentes, que não há necessidade neste caso, focamos muito em proteção de designs. Tudo que não possamos proteger dessa maneira, por uma razão ou outra, mantemos como segredo industrial, que também funciona muito bem. Manter segredos de uma empresa funciona, não é? Todos os funcionários assinam um termo de confidencialidade, portanto, sim. E também, obviamente, dentro da empresa há diferentes níveis de acesso à informação e, portanto, controlamos dessa maneira. Depois também há outra coisa, é que nós, por exemplo, temos projetos de aplicação militar, temos projetos EDF, que têm um nível extra, além da burocracia já normal de um projeto europeu, tem um nível acima disso que é de confidencialidade, manter a tecnologia em segredo, não é? Porque pode ser algo sensível, não é? Por exemplo, nós neste projeto que coordenamos, tudo o que tornávamos público tinha que ser primeiro aprovado pelo nosso Project Officer de Bruxelas, para garantir que não divulgávamos informação que não deveríamos, não é? Porque poderia ser útil, por exemplo, para um adversário militar no futuro, não é? Portanto, nós temos mais ou menos
a estratégia mais ou menos bem definida, acho que tem funcionado muito bem. Sempre o mais lean possível, ou seja, mais simples, mais rápido, mas que tem sido muito eficiente. Agora, obviamente, o nosso caso é único, noutros casos é preciso mesmo, porque são tipos diferentes de tecnologia, não é? É preciso mesmo ir para patentes e até, não é? Cada caso é um caso nesta situação. Nós temos a sorte de poder ser muito lean na nossa proteção intelectual. Portanto, é essa a nossa estratégia. Para já, não é? Tudo pode mudar. Olha, eu fico muito contente que isso esteja a funcionar para vocês. Também é um caso bem específico, né, em que vocês podem patentear mais patentear, proteger a parte do design e não preocupar tanto com a parte da patente. E depois vocês conseguem fazer essa estratificação in-house de acesso à informação, porque pronto, a parte da patente é fundamental, né? É basicamente a... E novamente digo, o segredo industrial também funciona muito, muito bem. Porque Bom. há certa informação que não há interesse nenhum em divulgar. Pois, Mesmo estando protegida por uma patente, não é, tudo é relativo, não é? pois. Uma das coisas que me chamou a atenção agora, que falou sobre, inclusive a parte militar também para proteger o segredo. Vocês receberam, ou estava na shortlist, se me lembrar agora, do Prémio Nacional de Inovação para o projeto Exatamente. Termask, desculpa. Pode falar um Que é um bocadinho projeto sobre, militar, exatamente. pois, pode falar um bocadinho sobre Exatamente. isso. Pois, portanto, esse projeto que nós submetemos para o Prémio Nacional de Inovação é um resultado deste projeto militar que nós tivemos, que nós coordenamos nos últimos anos, e já combinado com um novo projeto que já tivemos aprovado e que vai começar agora, muito em breve, nos Não? próximos mês ou 2 meses. Portanto, o primeiro projeto era focado em tecnologias CBRN, ou seja, tecnologias para proteção contra ameaças biológicas, químicas, radiológicas e nucleares. Era principalmente, ou seja, estes têxteis avançados que nós somos capazes de desenvolver para proteção de militares em cenário de guerra, para a proteção contra gases, tudo e mais alguma coisa. Portanto, correu muito bem esse projeto, desenvolvemos nova tecnologia, muito bem nessa área. E agora, com este novo projeto, vamos adicionar uma outra camada em cima disso, que é agora para camuflagem ativa ou camuflagem inteligente, em que a camuflagem usada pelo militar ou por veículos militares ou o que seja, se adapta ao ambiente em que está. Obviamente não posso falar muito sobre isto, não posso dar muitos detalhes, porque Sim. é o que já falei, isto é tecnologia militar, mas é mais ou menos essa a ideia. E o que nós submetemos é a combinação dessas duas tecnologias que temos vindo a desenvolver, submetemos ao Prémio Nacional de Inovação e fomos selecionados como finalistas, como empresa, não é? Com esse projeto, e depois também tive a sorte de também eu ser selecionado para finalista como Innovation Champion, ou seja, que ainda Pois. está à votação neste momento, até à próxima semana, creio. Vamos ver, mas bom, já ser finalista, tanto como projeto da Biofabrics e também como a nível individual, sendo finalista já é fantástico, ok? Estou extremamente contente com isso. Se ganharmos, ainda melhor. Olha, muito bom. Então, tanto a Biofábios como o Pedro, já a nomeação, como diz, já é fantástico, né? Sim. Portanto, temos essa agora já estão no prémio da Nacional de Inovação, tem o troféu Innovation Champion, que, como disse, a votação termina no início da próxima semana, terça-feira, se não estou em erro, ou quarta-feira. Tem esse, quarta-feira, né? Tem esse prémio Born from Knowledge Awards que receberam no início deste ano também. Sim. Estava completo. Eu quando vi aquilo disse, agricultura, como é que uma empresa que trabalha em É. órgão e chip
É verdade, vem trabalhar com sim. agricultura. Mas agora já faz mais Sim, sentido, agora já faz certo? mais Não é? sentido, sim. Sim, sim. Eu fiquei com essa questão atrás, mas totalmente merecido, excelente. Parabéns já agora. Pronto, Obrigado, não dei parabéns, obrigado. não dei parabéns no início. Agora eu queria saber quais são os projetos futuros desta empresa que está cada vez mais a crescer e a diversificar para Uhum, diferentes áreas. sim. Ah, bom, é assim, na verdade é continuar a fazer o que temos vindo a fazer. Porque eu me interesso muito por isto, é diversificar ao máximo a aplicação das nossas tecnologias, porque é interessante, não é? Também fazer sempre a mesma coisa torna-se um bocadinho aborrecido. Pois. Novamente digo novamente, tenho muita sorte que a empresa é minha. Portanto, eu posso decidir o que fazermos de um dia para o outro. Ou seja, não temos investidores externos nem nada, nunca precisamos, funcionamos desde o início à base do bootstrapping, que funciona muito bem, no nosso caso. E, portanto, para mim é muito interessante descobrir novas aplicações, interagir com pessoas novas, diferentes áreas, torna, torna isto muito mais interessante. E não só interessante, que é interessante, mas também porque pode ser muito interessante comercialmente, não é? Porque se temos uma solução que funciona para humanos, mas que também pode funcionar para peixes e até outras coisas, por exemplo, sei lá, cultura de animais, sei lá, frangos de aviário, vacas, tudo mais, não é? Porque também esses precisam de otimizar a sua alimentação, não é? Quanto mais aplicações tiverem as nossas tecnologias, melhor, ficamos contentes porque é mais divertido e pode também ser comercialmente mais interessante, não é? Depois também, hum, há outra coisa importante que é, e eu também já fui muito assim, né? Há aquela coisa de quando se cria uma empresa, querer ter cada vez mais pessoas, uma multidão de gente na empresa. Eu, entretanto, mudei um bocadinho a minha visão sobre isso. O meu objetivo agora é ser o mais eficiente possível em termos de recursos humanos. Não é ter muita gente, é ter o mínimo de pessoas necessárias para cumprir as funções a que são necessárias, a dizer, ou seja, ter os resultados que é preciso atingir. E depois também há outra coisa, não é? Agora há uma coisa chamada inteligência artificial, que também irá substituir muitas pessoas, e portanto também é um facto, não é? Temos que ser eficientes e se pudermos evitar contratar 1000 pessoas e contratar só 500 ou 10, melhor, não é? Somos mais eficientes. E isso também, não é, por consequência, também irá gerar mais empregos de outras maneiras, não é? No downstream dessa indústria, não é? Portanto, neste momento o meu objetivo é eficiência e diversificação. Tá bem. Agora vamos, se calhar, passar um bocado, sair do contexto da empresa e passar mais para o contexto da biotecnologia em geral. Queria saber, pronto, é uma pergunta que fazemos aqui de forma recorrente aos entrevistados, que é qual é a visão que tem sobre a evolução do setor nacional da biotecnologia? Uhum. Sim. Bom, assim, nós temos em Portugal um enorme pool de talento. Nós temos pessoas geniais em Portugal na área da biotecnologia. E temos muita gente muito boa. Agora, o grande problema é que não sabemos manter essas pessoas cá, muitas pessoas vão para fora, e as que ficam cá têm uma certa tendência para não comunicar, não é? As pessoas não gostam de comunicar umas com as outras, não é? Formam-se os silos, não é? Que se fala muito, em que, sei lá, um instituto de investigação só fala entre si, não é? Para o seu interior, outro instituto fala só no seu interior, a empresa também é a mesma coisa, e depois ninguém comunica entre si, entre instituições, e todos perdemos com isso, não é? E novamente digo,
essa, eu diria que é uma das grandes funções da PBio, é juntar toda a gente, fazer com que as pessoas falem umas com as outras. Porque, e até, vou dar um exemplo, eu não, já deu para perceber que eu colaboro com muita gente mesmo, e instituições de topo, a nível mundial. E a verdade é que continuo a colaborar com muito poucas instituições em Portugal, o que é muito estranho, não é? Normalmente, o que seria de esperar é até começar por colaborar muito com instituições nacionais e depois com internacionais. Nós é ao contrário, temos imensos parceiros no estrangeiro, dos melhores que há no mundo, e depois aqui em Portugal é estranho às vezes até a interação com certos institutos, certos grupos de investigação, que parece que ficam assim um bocadinho melindrados por alguém estar a entrar no seu quintal. É muito estranho e não devia ser assim. Por exemplo, eu trabalhei na Holanda e noto perfeitamente que lá a cultura é completamente diferente. Eles podem ter as suas divergências, podem competir entre si, mas quando é preciso eles juntam-se e vão à guerra juntos e que são muito eficientes por causa disso, não é? E nós devíamos ser mais assim, e infelizmente não somos. Mas bom, é mais um desafio para o futuro, mais um problema para resolver, não é? Mas, novamente digo, nós temos um potencial enorme em Portugal, temos pessoas fantásticas, instituições fantásticas também, nos dias de hoje também temos ótimas infraestruturas de topo, só que não há esta interação, mas bom, vamos ver se isto se resolve no futuro. Sim, isso é uma das coisas que nós aqui na PBU estamos também a tentar desenvolver, porque como Pedro mencionou, existem esses silos em que as pessoas estão isoladas e nós tentamos trazer os nossos associados e também empresas da biotecnologia em geral mais perto. Pronto, fazemos isso através do Sim. Biomit, que é o nosso encontro anual que acontece E em setembro. lá estarei novamente, com todo o gosto. E daremos novamente bem-vindo ao evento. E pronto, tentamos fazer essas iniciativas para trazer e mostrar, até porque, pronto, quando nós estamos espalhados, divididos, a voz não é tão alta, não Sim, pesa tanto. exatamente. Como agora estava a mencionar sobre desenvolver regulamentações regulamentações para as novas aplicações dos NAMs, que é uma Sim, das coisas que sim, convinha exatamente. que viessem mais Exatamente, vozes. nós poderíamos ter uma voz muito forte nessa área, Exato. mas na verdade não temos. Não Eu, temos. E eu, acabam por ser outros países a definir as regras para algo que nós podemos perfeitamente definir. Mas eu lá estarei também a garantir que os nossos interesses estão protegidos, tanto como empresa, mas também como país. boa, Eu gosto muito do meu país e fico muito contente em ver o meu país a desenvolver-se, boa. Acho para o bem de também. todos, não é? É. Ahm, nessa linha também, uma das coisas que a PBU tenta fazer é tentar definir a nível nacional uma estratégia para a biotecnologia em geral, né, que encompassa tudo e mais alguma coisa. O que é que o Pedro acha que seria o papel da PBU então, Uhum. nessa definição da estratégia nacional para o setor? Aham. Sim, lá está. É o que eu mencionei antes. Uhum. A PBio tem que ser a voz de todo o setor da biotecnologia. Só assim é que nós conseguimos ter um peso suficiente na Europa e no mundo, não é? E acho que, na verdade, a PBio tem feito um ótimo trabalho até agora, mas é preciso fazer ainda mais, fazer as pessoas comunicarem entre si, não é? Colaborarem, não é? Não pensarem só, por exemplo, que só os que estão lá fora é que são bons, porque Pois, há gente muito boa aqui em Portugal. E é pena que muitas vezes só conheço essas pessoas quando vou lá fora. pois, É engraçado. ironicamente. Sim, sim, sim. É mais fácil colaborar com instituições estrangeiras do que aqui, por exemplo. Por exemplo, eh, eu neste momento sou, não é? Estou na minha empresa, sou o CEO da empresa, mas também tenho um papel, posições académicas, digamos. Tenho, por acaso, uma invited position aqui no Politécnico de Porto, mas também tenho uma posição na Austrália, por exemplo. E não é uma instituição qualquer, é uma instituição que, em termos de rankings, está melhor do que qualquer universidade em Portugal.
E eu estou a dizer isto porque, para novamente exemplificar como é mais fácil interagir com instituições estrangeiras do que nacionais, não é? Porque é que é assim, não é? Porque é que há esta inflexibilidade, não é? Porque é que há esta falta de comunicação? Mas bom, novamente digo, acho que esse é o principal papel da PBI, é colocar as pessoas todas, juntar as pessoas todas, fazê-las comunicar e funcionar como uma voz única de toda a gente em Portugal. E só assim é que nós conseguimos ter força na Europa e no mundo. Obrigado por essa opinião que nós também partilhamos e vamos continuar a trabalhar para conseguir essa unificação. Pedro, estamos perto de terminar esta conversa que tem sido fantástica. Isto nós podíamos passar aqui algumas horas, Hum. se tivéssemos muito mais tempo. Eu espero que daqui a alguns meses ou um ano nós possamos voltar a reunir e falar mais um Sim, bocadinho, que sim, de com todo gosto. certeza o seu portfólio, o vosso portfólio na Com mais Biofab já terá novidades, expandido. sim. Exato. Pronto, nas últimas duas perguntas, pronto, tenho só mais duas perguntas, melhor dizendo. A primeira pergunta era sobre, para além destas coisas fantásticas que anda a fazer, que o Pedro anda a fazer na Biofab, que outros projetos interessantes é que tem aí fora, se calhar, Uhum. da biofabricação, da engenharia? Ah, sim. Lá está, nós, como deu para perceber, nós fazemos muitas coisas novas. Hum, hum, É assim, como nós já fazemos muitas coisas, também não há nada assim que possa assim saltar muito à vista como se fosse uma coisa completamente extraordinária, porque já fazemos tudo. Mas na verdade, eu neste momento o que estou a tentar fazer é, em primeiro lugar, consolidar o que fazemos, é expandir, sim, mas muito também com base no que já fazemos, não é? Nós também não estamos aqui para tentar reinventar a roda. Queremos é que a tecnologia chegue a mais pessoas e a mais utilizadores. Também o que estou a tentar fazer é solidificar ainda mais a nossa rede. Não é só a nível nacional, a nível internacional, a nível de regulamentação, a nível de interação com a academia, que é muito importante, também por isso é que faço questão de estar também posicionado em certas instituições académicas, porque isso, não é, é bom para nós e também é bom para o meio académico, não é? Porque as instituições académicas também agora, felizmente, são avaliadas também com base na sua interação com o mundo real, não é? O mundo real, o mundo académico é um bocadinho diferente. Portanto, neste momento são esses os meus principais objetivos e quero muito tentar ter um papel de, como é que eu ia dizer, alguém que fomenta a atividade científica, de um modo geral, não é numa aplicação específica ou noutra. Quero muito ajudar o nosso ecossistema, seja a nível regional, seja a nível nacional, seja a nível de representação em Bruxelas, ao nível de interação com outras regiões do globo, por exemplo, também esta minha associação com uma instituição australiana também não é por acaso. Não sei se já sabes, mas se não sabes ficas a saber, a Austrália, agora no início do próximo ano, vai passar a ser um beneficiário de financiamento europeu, ou Sim, seja, sim. vai poder concorrer a financiamentos europeus, tal como nós aqui em Portugal ou em qualquer país europeu. E eu já estou a trabalhar nesse sentido, de já ter os parceiros certos na Austrália para podermos trabalhar nessa frente também. Boa. Portanto, é o que eu digo. Eu não gosto muito de dizer que há problemas, eu digo que estou a encontrar soluções para problemas que existem. E de preferência que já os resolvi. É isso que eu Excelente. gosto de anunciar. Muito bem. E a última pergunta, mais uma pergunta também que fazemos aqui a todos os entrevistados. Que conselho daria para empreendedores que estão interessados em seguir uma carreira em biotecnologia? Uhum.
Pois. Ora bem, é assim, tal como eu fiz, eu acho que é importante as pessoas tentarem, não é? Se é uma coisa que sempre quiseram fazer, é algo que devem tentar, porque também, e falo por mim, eu se não tivesse tentado, se calhar hoje estaria a pensar, o que é que eu não experimentei, não é? Ia ficar sempre a pensar naquilo, não é? Como uma oportunidade perdida. Há que tentar, não é? Experimentar, e se não funcionar, está tudo bem na mesma, há sempre outras maneiras de continuar, não é? E se calhar até outras coisas mais interessantes, não é? A vida acaba por acontecer e tomar o seu próprio rumo, mas é importante tentar, não é? Se é algo que queremos mesmo fazer, há que tentar. E foi isso que eu fiz, no meu caso funcionou bem, outros casos podem não funcionar bem, mas é sempre uma aprendizagem, no mínimo, não é? Há muitos empreendedores, e principalmente nos Estados Unidos, que já falharam 3 ou 4 vezes e são valorizados por causa disso, não é? Porque aprende-se muito, não é quando as coisas estão bem, é quando as coisas estão muito mal e sobrevivemos e conseguimos levantar-nos outra vez e ter outra vez sucesso, não é? Portanto, tentar não é um crime, não é? Pelo contrário, aprendemos imenso com isso. Agora, há o revés da medalha, não é? É que é preciso tentar, mas o tentar se calhar é a parte mais fácil, pois é manter. Manter é que é muito difícil. E aí é que vem a resiliência, que nem toda a gente tem e nem toda a gente tem que ter, não é? Porque é uma vida um bocado louca até, não é? Há uns tempos eu ouvi uma expressão muito interessante, que era, como era, algo do género. Fala-se muito que há pessoas que têm menos oportunidades para ser empreendedor do que outras, e a resposta foi: não, a questão não é, a certa não é essa, mas quem é que é suficientemente louco para se meter numa vida destas? Porque isto é uma vida de loucos, não é nada fácil. Portanto, é preciso ter um bocadinho de loucura também para se meter nisto. E depois ter aquela resiliência, não é? Saber que algo tem potencial e conseguir insistir, apesar das adversidades. Isso é muito importante e muitas pessoas, bom, tudo bem, eu compreendo, acabam por desistir, não é? Que se calhar se tivessem aguentado mais um bocado, teriam tido muito sucesso. Resiliência é muito importante. E depois outra coisa também é não pensarmos só no nosso cantinho aqui, não é? Porque Portugal é muito pequenino e, portanto, desde o início, que foi o que nós fizemos, desde o início, ser uma empresa para o mundo, não é? Ser uma empresa global. Nós, se nos focássemos só aqui no nosso retângulozinho de Portugal, já teríamos desaparecido como uma empresa há muito tempo, não é? Nós somos uma empresa global, trabalhamos com toda a gente em todo o mundo, desde que queiram trabalhar connosco e, novamente digo, serem bons colaboradores, é muito importante. Portanto, outro conselho muito importante, escolher as pessoas certas para colaborar e com quem trabalhar. Isso pode definir o sucesso ou completo fracasso de um projeto. Boas colaborações e saber em quem confiar. Boa. Muito bem, Pedro, muito obrigado por esses conselhos que eu acho que os nossos ouvintes vão tomar nota, porque eu também acho que são fundamentais para entrar, não só na setor da biotecnologia, mas em geral, Da né? vida, Na sim. vida, é exatamente isso. Sim. Pedro, eu só quero agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite e por essa conversa fantástica que tivemos cá até agora. Muito obrigado. Ok. Obrigado eu, novamente. Quando precisarem, é só contactarem. Tenho todo o gosto em falar convosco. Fica combinado então. Aos nossos ouvintes, muito obrigado por escutarem e até o próximo episódio.